Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que está acompanhando estas aulas relacionando os objetos à cena teatral. Nos primeiros encontros, nós vimos de uma maneira um pouco mais ampla os objetos, aqui estão à nossa volta, os objetos no nosso cotidiano e as possíveis classificações desses objetos. Na aula seguinte, nós vimos um pouco das possibilidades das interações entre objetos e atuantes na cena teatral como um todo. No encontro de hoje, o objetivo é falarmos um pouco mais especificamente sobre uma forma de fazer teatro denominada teatro de objetos. Será apenas uma introdução, uma primeira apresentação sobre essa forma de expressão artística que faz uso dos objetos em cena também. Contudo, será uma tarefa um pouco difícil nós chegarmos a uma definição única, uma definição exclusiva sobre o que é o teatro de objetos. Então já fica o aviso desde já que muito provavelmente nós terminaremos esta aula ainda sem uma definição certa sobre o que é ou o que poderia ser o teatro de objetos. Segundo o ator húngaro Giulio Molnár, o teatro de objetos não existe, mas façamos de conta que sim e vejamos o que acontece. Essa frase de Molnár, ela nos mostra algumas características muito interessantes sobre o que possivelmente pode ser o teatro de objetos. Então vejamos um pouquinho essa frase dele. Primeiro, ele diz que o teatro de objetos não existe. De fato, não é viável, pelo menos neste momento, nós criarmos uma definição única sobre teatro de objetos. Desde que se iniciou essa denominação de teatro de objetos, é muito complicado abarcar uma série de experimentações cênicas e colocá-las todas sob um mesmo nome, de teatro de objetos. Talvez por isso Molnár considere que o teatro de objetos não existe. Mas ele continua dizendo e nos indicando para que nós façamos que sim, que o teatro de objetos existe. E aí vamos ver o que acontece. Essa segunda parte da frase também é bastante interessante, porque ele nos provoca a fazer de conta. E o fazer de conta é principalmente o espaço do jogo, da brincadeira, do lúdico. E isso também fala muito sobre algumas das características principais que a gente pode associar a essa denominação do teatro de objetos, que é o jogo, que é a brincadeira. Mas, assim como termina a frase de Giulio Molnár, vejamos o que acontece. E vamos começar pelo início, ou um possível início, ou talvez aquilo que algumas pessoas chamem de início. Enfim, o início de algo que não existe e que mesmo assim já existia. É um pouco complicado, né? Mas vamos continuar. Um breve e parcial histórico do teatro de objetos pode começar no ano de 1980, durante um encontro entre artistas franceses dos grupos Vélo-Théâtre, Théâtre de Cuisine e Théâtre Manarf. Essas pessoas que se reuniram lá no ano de 1980, na ocasião de uma espécie de um sarau, um pequeno encontro artístico entre estes amigos, né, que eram todos artistas, se encontraram na casa de alguém e aproveitaram aquele momento para mostrar pequenas experiências que alguns deles estavam pesquisando naquele momento. Algumas experiências artísticas, teatrais, mas talvez não fosse bem teatro, talvez fosse um pouco mais do campo da performance, mas talvez nem tanto performático, mas que se utilizavam de objetos e a atuação dessas pessoas. Enfim, eles mesmos não sabiam bem definir aquilo que estavam procurando fazer naquele momento, mas eles tinham algumas direções, alguns nortes que pontuavam
as suas práticas artísticas e que vinha muito de uma maneira orgânica, uma maneira muito natural para essas pessoas naquele momento, e essas pessoas perceberam que havia elementos em comum entre essas experimentações artísticas que cada um estava propondo e apresentando uns aos outros. Bom, naquele encontro, estes artistas pensaram então em reunir essas novas formas, né, de experimentar o fazer artístico, que incluía teatro, que incluía artes visuais, que incluía dança, que incluía música, que incluía várias formas já conhecidas de expressão artística, mas que naquele momento estavam sendo colocadas também em xeque. Aquilo estava sendo questionado de uma certa maneira. Então, eles tentaram encontrar ali uma denominação que fosse comum a todos eles. Bom, isso não foi unânime. Até hoje, 40 anos depois, estes mesmos artistas ainda afirmam que não é possível ter um nome só para tudo aquilo que estava surgindo lá nos anos 80. Mas, naquele momento, uma denominação que agradou uma boa parte desses artistas e que eles acharam que, bom, já que não temos um nome melhor, podemos então pensar dessa maneira, é que eles poderiam associar aquelas experiências cênicas ao nome teatro de objetos. Porque uma coisa era comum a todos eles. Todos estavam utilizando objetos em seus trabalhos. Embora utilizassem de maneiras diferentes uns dos outros, mas tinha algumas características comuns ali que sempre passavam pelo objeto. Então, o objeto estava presente e sempre com muita importância. E, apesar de um objeto qualquer geralmente no nosso cotidiano não ter importância, e naquele momento da cena o objeto é o que mais tem mais importância do que o ator e a atriz, mais importância do que o texto, eles acharam essa ideia muito interessante. Pegar algo que geralmente é tão desvalorizado como um objeto qualquer e colocar isso no centro da sua expressão artística. Bom, mas este encontro de 1980 não foi exatamente o início, foi o momento em que foi dado este nome para essa forma que contempla o uso de objetos com predominância. Porque mesmo um ano antes disso, em 1979, já existia na Itália um festival chamado Bonecos no Jardim, e que já naquele festival, que acontecia literalmente no jardim de uma casa, já tinha pequenas experimentações também com objetos em cena. E esse festival, que durou até 1987, logo depois foi chamado de Festival Micro-Macro, porque, de modo geral, os trabalhos que se apresentavam nesse festival tinham características semelhantes. E essas características levavam muito em consideração um universo macro, um universo muito grande, expandido, contido em algo muito pequeno, como um copo, como uma pastilha efervescente. E de pegar coisas muito pequenas, quase sem importância, e dar um valor macro a isso, algo que era visto por muitas pessoas e colocado em evidência. Então, esse festival micro-macro acabou reunindo artistas de diferentes vertentes e que estavam ali em busca desse algo também, que também passava pelos objetos. E foi um importante momento para disseminar essa forma de fazer artístico, né? Ou de pelo menos provocar os artistas, provocar o público para repensar esse fazer artístico que passa pelo objeto. Outro momento muito importante também, e que não foi exatamente um momento, mas uma ação que ocorreu, principalmente nos anos de 1990, na década de 1990, foram oficinas ministradas pelo diretor e ator francês chamado Philippe Gentil. Philippe Gentil é um diretor muito reconhecido no mundo inteiro, que trabalha com teatro de bonecos, teatro de formas animadas, e ele
costumava fazer cursos, e nesses cursos, que eram disputadíssimos, iam pessoas do mundo inteiro participar. Alguns daqueles artistas que estavam lá naquele encontro de 1980, eles também trabalhavam na companhia de Philippe Gentil e mostraram para ele, né, um pouco desses trabalhos que eles estavam fazendo paralelamente. E Philippe Gentil, vendo esses trabalhos, né, ficou muito impressionado com essa novidade que era, né, colocar objetos, às vezes, objetos já descartados no lixo, objetos quase sem importância, e dar tanta importância para eles na cena. Ele ficou muito impressionado com isso e começou a trabalhar também com teatro de objetos nas suas oficinas, nas oficinas que ele dava em vários países do mundo e de várias pessoas de lugares do mundo que iam até os cursos dele. E aí isso ajudou, claro, a disseminar essa forma de fazer artística e também a de promover novas propostas. Porque, por exemplo, alguns brasileiros, artistas brasileiros que fizeram estes cursos com Philippe Gentil nos anos 90, hoje seguem trabalhando com teatro de objetos, como, por exemplo, o grupo Sobrevento de São Paulo, que é um dos grupos que é uma grande referência hoje no Brasil de teatro de objetos, e teve um primeiro contato lá com esse curso de Philippe Gentil e depois, claro, com os outros artistas também daquele início da década de 80. E falando em Brasil, além destes artistas brasileiros que tiveram contato fora do Brasil e que trouxeram essas primeiras referências, né, e começaram a pesquisar no Brasil essa forma de fazer artística, também foi muito importante a existência de um festival internacional de teatro de objetos, que era um festival com uma característica bem interessante, que era de ser um festival itinerante. Era um festival que acontecia, cada edição acontecia em uma cidade. Então, é um festival que reunia artistas brasileiros e internacionais, montava-se uma grande estrutura em algum espaço disponível da cidade, e aquela cidade recebia, então, artistas do mundo inteiro, com várias formas diferentes de fazer teatro de objetos. E essas formas tão diferentes influenciaram, claro, vários artistas brasileiros que aí tiveram contato, né, muitas vezes pela primeira vez, né, assistindo ao vivo um espetáculo internacional, e também criando um novo público, porque o público que não conhecia isso, né, um público que não estava lá na Europa, que não estava na França, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, né, os primeiros países por onde circulou o teatro de objetos, o público brasileiro passou a conhecer e a reconhecer essa forma de fazer artístico também, que é muito interessante, que chama muito a atenção do público. Portanto, com este contexto histórico, hoje nós até podemos definir o teatro de objetos como uma das formas de manifestações artísticas que estão inseridas dentro do campo do teatro de animação. Então, se considerarmos que o teatro de animação é a forma mais abrangente, que envolve teatro de bonecos, teatro de sombras, teatro de máscaras, envolveria também o teatro de objetos. Mas este nome teatro de objetos não significa que ele se relacione apenas com as formas teatrais de expressão artística. Há também muitas interações com outras áreas artísticas, inclusive com áreas não artísticas, e que todas servem de referência para a renovação e para as transformações que se realizam neste contexto que segue historicamente o teatro de objetos. A área das artes visuais é uma das áreas com as quais o teatro de objetos mais interagiu, principalmente lá no seu início, né, na década de 1980, mas até hoje segue também tomando como referência para elaboração e para recriação de trabalhos. Então, para termos alguns exemplos mais concretos, a gente pode ver que, por exemplo, um dos movimentos bastante significativos das artes visuais, chamado de cubismo, temos um dos artistas, né, que trabalhou com essa dinâmica artística chamada cubismo, é o artista visual Pablo Picasso. Essa imagem
chamada Cabeça de Touro, vejamos que ela é uma figura que nos remete a uma cabeça de touro, mas ela é criada a partir de objetos. É o guidão de uma bicicleta e o selim de uma bicicleta, em que o artista reuniu duas partes de um objeto, que é a bicicleta, e conformou uma outra figura que não tem nada a ver com a bicicleta e que lembra uma cabeça de touro. Já no movimento denominado dadaísmo, temos essa figura também que é bastante representativa do campo das artes visuais, do artista Meret Oppenheim, chamado O Café da Manhã Peludo, em que no dadaísmo era muito comum os artistas buscarem objetos do cotidiano e transformarem esses objetos de modo que eles se tornassem inúteis, ou que eles causassem sensações muito fortes no público, como, por exemplo, essa xícara e colher de pelos, porque seria bizarro tomar café numa xícara como essa. Então, alguém que tenha uma xícara dessa, muito provavelmente não vai tomar o seu café nessa xícara. Então vai tornar esse objeto inútil e, ao mesmo tempo, causa uma sensação de repugnância, causa uma sensação desconfortável no público. No movimento chamado surrealismo, um dos expoentes, muito conhecidos desse movimento é o artista visual Salvador Dalí. E esta imagem é de uma de suas obras chamada Telefone Lagosta, em que ele também faz uma brincadeira a partir da forma do objeto, telefone, e da forma do bicho, da lagosta. E aí ele cria uma composição juntando coisas que seriam incabíveis na realidade, mas que, como tem toda uma relação com os sonhos, seria talvez possível alguém sonhar com um telefone lagosta. E essa recaracterização do objeto ela é muito forte neste movimento, principalmente. E os objetos artísticos que foram denominados de ready-made, o objeto pronto, um dos principais artistas que trabalhou com essa linha de conceito nas artes visuais foi o artista Marcel Duchamp. E esta imagem é de uma das suas obras mais conhecidas, chamada A Fonte, e que é um mictório. O artista ele não criou este objeto, ele não construiu este objeto. Ele adquiriu um mictório e, muito resumidamente, ele colocou numa galeria de arte e expôs este objeto pronto, este ready-made, como uma obra artística. E aí há toda uma discussão sobre o que é a arte, o que não é arte, sobre que objeto seria objeto artístico, se a obra do artista é fazer o objeto ou contextualizar o objeto. E principalmente os ready-mades foram uma influência muito forte, uma influência muito significativa para o início deste chamado teatro de objetos, porque os artistas estavam literalmente pegando os objetos que já estavam prontos do seu cotidiano e colocando em cena. Mais ou menos o que Marcel Duchamp fez também com a sua obra e com outras obras também que ele elaborou na sua carreira. E, claro, temos várias outras áreas que interagem diretamente com o teatro de objetos e que são referências frequentes para a construção de obras nessa forma de manifestação artística. A gente vai encontrar no teatro de objetos muito facilmente referências do cinema, a gente vai ver na cena do teatro de objetos alguns conceitos que são bem próprios do cinema, como o zoom, como o plano sequência, ou outros conceitos bem significativos no uso da câmera, mas que estão ao vivo, também recortados às vezes pela luz, evidenciados pela forma como o ator interage. No campo do design também, principalmente o design de produtos, que como nós já vimos na primeira aula,
né, dá toda uma referência das diferenças entre os objetos, como os objetos são construídos e para que eles são construídos, e que no teatro de objetos eles vão ser reconstruídos, pelo menos com relação à sua significação. A fotografia também é bastante importante, né, como referência para o teatro de objetos, uma vez que a composição de imagens e todo o estudo de composição de imagens, ele é essencial para essa cena, porque o teatro de objetos, geralmente, ele é extremamente visual. É por aquilo que o público vê e identifica que a gente consegue se relacionar com a cena. O próprio teatro, claro, né, porque uma vez que se chama teatro de objetos, consideramos, né, que é uma arte que tem muito em comum com o teatro e segue muitas das maneiras ou das formas de se fazer teatro, elas estão presentes também no teatro de objetos. E a performance, principalmente pelo modo de atuação do elenco nesse espetáculo, porque o ator e a atriz, quando estão em cena, eles estão performando o tempo inteiro, eles não estão simplesmente interpretando um personagem ou representando um outro personagem, mas eles estão em tempo presente, às vezes fazendo 3 coisas diferentes ao mesmo tempo. Estão atuando, estão interpretando e estão performando. Algumas características que nós podemos salientar, que são pontos comuns e às vezes pontos incomuns entre as diversas experiências que a gente pode denominar como teatro de objetos. Então, o que aproximaria alguns trabalhos artísticos desta denominação de teatro de objetos? Os tópicos que serão trabalhados a seguir, eles estão associados com alguns exemplos de cenas de certos espetáculos. Estes exemplos, eles estarão disponíveis em uma playlist no YouTube, por meio do link que segue abaixo. Um dos pontos que eu, pelo menos, considero como essencial nesse caminho é que o objeto é essencial à cena e protagonista. Porque se o objeto pode ser retirado da cena ou se ele não tem um protagonismo em cena, não tem por que nós denominarmos de um teatro de objetos. Um exemplo disso é um dos vídeos que foi encaminhado como referências, que é do espetáculo Le Polichinelle de Tiroir, onde os objetos são essenciais e são, sem dúvida, protagonistas. Há também, com muita frequência, no trabalho com teatro de objetos, as críticas ao consumismo. Lembrando que nos anos 80, principalmente na Europa, é quando começa a circular pela sociedade muitos objetos que perdem muito do valor financeiro dele por serem produzidos em larguíssima escala. Então, quando começa a chamada invasão chinesa dos produtos, né, dos objetos que nos circulam. Então, isso faz com que se aumente o nível de consumo, né, não só na Europa, mas no mundo inteiro, por conta de questões comerciais. E o que acontece depois que se consomem esses objetos? Então, o teatro de objetos vai aproveitar esses objetos que sobraram, que foram descartados, que foram relegados a quase nada, porque já foram substituídos por algo mais novo, mais moderno, mais eficiente, e coloca esses objetos desprezados como protagonistas. E um exemplo é o espetáculo Soldiers and Sluts, um espetáculo israelense, e que vai tratar, né, como vocês devem ter visto já na cena, não só do consumo do objeto material, mas também de tratar o ser humano como um objeto de consumo. Outro ponto bastante comum também a diferentes formas de experimentar o teatro de objetos é com relação à justaposição entre dimensões. Então,
Nesse espetáculo, o Bout sur la Table, a gente vê, por exemplo, nesta cena onde foi tirada a imagem, que está acontecendo uma batalha entre dois exércitos em cima de uma mesa que tem provavelmente 1 metro de largura. Então nós temos uma dimensão de algo que é muito amplo numa dimensão muito reduzida. Ao mesmo tempo, nós temos ali os dois atores que eles estão, neste momento da cena, representando os generais de cada exército. Então, os generais estão numa escala real, mas o exército está numa escala muito reduzida. E ao mesmo tempo que eles são os generais, eles são também os atores que estão contando uma história. Então há dimensões de tamanhos que estão justapostas, né? Então temos duas dimensões de tamanhos, né? Acontecendo ao mesmo tempo, e nós também temos dimensões simbólicas acontecendo ao mesmo tempo. Então, os atores simbolicamente estão representando os generais e, ao mesmo tempo, eles significam as pessoas que contam a história. A simbiose entre atuante e objeto também é um ponto bastante significativo nessa forma de fazer arte. E o exemplo, como desse outro espetáculo israelense, o Plastic Heroes, ele é bem evidente nisso, porque o ator ele está não só contando a história, ele também se transforma no personagem, ao mesmo tempo que os personagens são também os bonequinhos de plástico que estão sobre a mesa. Então, quando ele vira o rosto para um lado, ele é o capitão que está chamando os soldados para entrarem no helicóptero. Quando ele vira o rosto para o outro lado, ele é cada um dos soldados com ânimos diferentes, né, com ansiedade de ir para a guerra. E quando ele olha para baixo, ele move os bonequinhos de plástico, ele é o ator que está contando a história. Então, o ator e os objetos são praticamente uma coisa só, e que a gente vai acompanhando essas transformações de significado entre cada um deles. Outro elemento que é básico e que acontece de fato em grande parte dos espetáculos de teatro de objetos é a ideia de que a cena é jogo. Então, como neste exemplo de um programa televisivo, né, chamado Mr. Bean, que neste episódio especificamente chamado Merry Christmas, Mr. Bean, nós temos uma pequena cena que foi feita para a televisão, mas que tem todos os elementos do teatro de objetos também. Principalmente a ideia de que a cena é jogo. E a cena é jogo não só pelas características formais de um jogo, né, que há algumas regras e há objetivos a se alcançar, mas principalmente o jogo no sentido do jogar da criança, do brincar, do lúdico. Então, brincar com os objetos é fundamental para o teatro de objetos. É ali onde se pode experimentar tudo aquilo que não é possível na vida real. Então, nessa cena especificamente, nós temos ali objetos que conformam a figura, né, uma figura bíblica de um presépio, mas nós temos um dinossauro, nós temos um tanque de guerra, nós temos ovelhas, temos um caminhão. Tem vários elementos que não fazem o menor sentido em uma história que pudesse ser realizada, né, de maneira realista, mas que elas estão numa brincadeira de alguém, que é o personagem Mr. Bean, nesse caso. Também é bastante comum, e acredito que seja quase a regra, se é que existem regras, porque, né, como nós já vimos, é muito difícil contemplar o teatro de objetos como uma forma única de se fazer alguma coisa. Então, uma das características que são assim, bastante frequentes mesmo no teatro de objetos é de ser uma relação de intimidade entre
quem está fazendo a cena e quem está assistindo, e também uma relação de liberdade com relação a isso. Esse exemplo do programa Rá-Tim-Bum, da história da aranha, o grilo e o jacaré, ela foi feita para um formato de televisão, mas que muito facilmente seria apresentado para um pequeno público. E o pequeno público não só de pequena idade, né, para crianças, mas que seria uma cena que não seria viável apresentar ao vivo em um teatro que coubesse 1.500 pessoas. Então, geralmente, no teatro de objetos é muito comum mesmo nós vermos espetáculos que são limitados a 10 pessoas, 20, 50 pessoas, algumas vezes. Porque vai usar objetos que muitas vezes são pequenos, mas que principalmente têm uma relação tão direta com o público que ela precisa ser uma relação intimista. Precisa criar uma intimidade para falar sobre determinados assuntos. E a questão da liberdade também, porque pelo teatro de objetos é possível nós tratarmos de qualquer assunto, dos assuntos mais leves e cômicos aos assuntos mais pessoais, densos e tensos. E um outro conjunto de características que é muito próprio do teatro de objetos desde o seu nascimento, se considerarmos que ele nasceu lá na década de 1980, é a relação com a transgressão e a renovação. O teatro de objetos, desde o início, ele veio transgredindo paradigmas. Então, aqueles artistas lá dos anos 80, naquela época, eles estavam completamente insatisfeitos com a forma como acontecia o teatro de modo geral, mas principalmente o teatro de animação, né, e o teatro de bonecos, onde se procurava muitas vezes copiar a realidade o mais fielmente possível. E eles não queriam mais continuar daquela maneira. E também de um tipo de teatro que o texto era o principal, em que o ator ou atriz era o elemento principal. Eles não queriam mais aquilo. Então começaram a transgredir isso, alterando a importância das coisas em cena. Até hoje, 40 anos depois, isso segue sendo uma característica do teatro de objetos. Tanto que hoje nós temos outras formas de trabalhar com os objetos que nem eram pensadas há 40 anos atrás e que ainda assim podem ser consideradas também teatro de objetos. E essa transgressão da própria forma de fazer teatro gera sempre uma renovação. Então, o teatro de objetos que existe hoje é completamente renovado daquele que existia há 20 anos atrás ou há 40 anos atrás. E ainda assim seguem existindo paralelamente as primeiras formas, as intermediárias, as mais atuais e muito provavelmente vai seguir aparecendo novas e novas e novas formas, sempre transgredindo e renovando, transgredindo e renovando. E o Festival Internacional de Teatro de Objetos mostrou isso com muita evidência. Os vários espetáculos que passaram pela programação desse festival tiveram todas, não digo todas, porque não é possível dizer quais são todas as formas, mas muitas variedades de possibilidades. Agora, como um exercício provocativo, nós vamos analisar um pouco a recontextualização dos objetos. E para iniciar o exercício, vamos começar com as provocações imagéticas. E para isso eu peço que você observe estas imagens do designer chileno Pablo Balso, prestando atenção principalmente na relação entre a composição dos objetos e os títulos dados pelo autor das imagens. Por exemplo, esta imagem que se chama Amores que Matam. Ou essa, chamada Anorexia. Também essa imagem denominada Coca Light.
E essa imagem, chamada bulimia. E esta imagem, que é intitulada A grama do vizinho é sempre mais verde. E esta imagem, chamada medida harmônica. E esta imagem, intitulada abuso sexual. Agora, como exercício, eu peço que você selecione um ou mais objetos que você tem aí à sua disposição, coloque-os em uma situação fora do seu contexto normal. Faça uma foto e dê um título que auxilie a recontextualizar o entendimento do público sobre essa imagem. Por exemplo, esta imagem que eu produzi, utilizando alguns grãos de pipoca, de milho de pipoca, alguns grãos já estourados de milho de pipoca, um prato e uma toalha de mesa. Eu fiz essa composição espacial destes objetos e denominei contágio comunitário. Se nós observássemos somente a imagem, provavelmente nós a compreenderíamos como um prato com pipoca e alguns grãos que talvez não tenham estourado. Mas a partir do momento que há um título, automaticamente a nossa mente tenta encontrar uma relação entre o título e a imagem. E aí, provavelmente, depois de começar a associar o título com a imagem, nós vamos procurar os detalhes. E aí nós vamos perceber que entre a pipoca estourada, há lá no meio um grão de pipoca não estourado. Os outros grãos não estourados, eles estão separados. Um sozinho lá no canto direito, em cima. Outros 3 reunidos também, isolados. E um outro grupo com 4 não estourados e um pequeno pedaço estourado junto. O que isso nos diz? O que essa imagem pode sugerir, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, neste mês de agosto, já praticamente, de 2020, no meio de uma pandemia mundial, de um vírus, e que tem se falado tanto sobre este termo, contágio comunitário. Essa imagem, ela passa a dizer muito mais do que somente é um prato com pipocas. Então, este é o exercício. Procure objetos que você tenha ao seu redor, pense em algum contexto possível para estes objetos e associe a imagem que você vai elaborar com estes objetos a um título. E aqui seguem as referências bibliográficas, pelo menos as principais referências bibliográficas utilizadas para esta aula. Eu agradeço mais uma vez pela participação de todos vocês, especialmente se puderam acompanhar as aulas anteriores. Sigo à disposição para sugestões e dúvidas e até a próxima. Abraços.